produção, beleza? Hoje nós estamos aqui na cervejaria Buzi para trazer um presente para você. Em parceria com a própria cervejaria e com Maurício Nicolau, nós trazemos a nossa primeira visita técnica. Daqui a pouquinho você vai estar com o gestor da fábrica que vai apresentar e vai mostrar cada setor aqui para você. Então fica ligadinho que vai vir muita coisa boa. Perde não, hein, produção? Meu nome é Giovanni Buzi, eu sou, juntamente com a minha esposa, o Abílio e o Marcos, somos os fundadores da empresa, a cervejaria Buzi. O Marcos hoje já não está mais na sociedade, mas ele também é um dos grandes responsáveis por isso aqui. Nós começamos as atividades da empresa em 2012 e a primeira produção foi em maio de 2013. Antes eu já tinha uma experiência de cerveja como hobby, cerveja de panela, né? Como quase todo mundo começa nessa área. Então ficamos aí 2 a 3 anos brincando de fazer cerveja em casa, até que surgiu a ideia de montar algo maior. E começamos com uma pequena fábrica com 2 tanques de 500 litros e uma cozinha com capacidade de 250 litros por braçagem, né? Por cada panelada que a gente fazia. Então a gente levava um dia inteiro para fazer 500 litros, fazer 2 braçagens no dia. As coisas foram dando certo, foi aumentando. Hoje nós estamos com 25 mil litros de tanques e temos uma cozinha de 1.600 litros, né? E batalhando aí, lutando para vencer as dificuldades naturais de todo empreendedor no Brasil, que não é fácil. E tudo isso agravado pela pandemia, né? Que limitou o nosso mercado. Não temos mais eventos, os restaurantes e bares estão com horários diferenciados, diminuindo muito a venda. Sem contar que com a alta do dólar, a matéria-prima ficou bem mais cara, bem mais onerosa. E nós estamos aí, sobrevivendo, lutando, vivendo um dia depois do outro. Então eu gostaria de mostrar para vocês o nosso processo de produção, começando lá na sala de malte, depois passando aqui pela cozinha, né? E depois para a área de fermentação. Bem, aqui é a nossa sala de estoque de matéria-prima, a nossa principal matéria-prima, que é o malte. A gente está usando ultimamente só maltes alemães e belgas. A gente trabalha aproximadamente com uns 10 a 12 tipos de malte, alguns com equivalência, né, substitui o outro e tal, mas no mínimo 10 tipos diferentes de malte é o que nós usamos, né? O malte é a matéria-prima da cerveja, é aquilo que faz o álcool da cerveja, é o malte, e a gente prefere o importado por ter uma qualidade, uma padronização bem melhor. Por que malte e não cevada? As pessoas falam assim, mas cerveja é de cevada ou é de malte? O malte, na verdade, é a cevada malteada. A cevada, que é um grão da família, uma gramínea, né, como o trigo, como a aveia, como o arroz. E ela passa por um processo de malteação, que é o início da germinação interrompido e levado ao fogo. Com isso, ao iniciar a germinação, ela transforma a proteína em amido. Então, interrompe-se o processo com a torragem. Esse processo pode variar, sendo a germinação mais lentamente, a torragem mais lentamente, mais intensamente, mais rápido, a partir de molhado, totalmente seco. Então vai dar maltes mais escuros, mais claros, mais tostados. E isso vai ser a alma da cerveja, aquilo que vai dar o sabor e a identidade de cada estilo, né? Então a missão como se diz, da malteação é transformar a proteína em amido e depois, na cozinha, que nós vamos ver daqui a pouco, a missão é transformar o amido em açúcar fermentado. E depois, a missão da levedura é transformar esse açúcar em álcool, certo? Aqui nós temos, por exemplo, esse malte aqui, é o malte Viena. É um dos maltes mais claros que nós temos. Ele é usado na nossa Pilsen, é usado na cerveja Red Ale, na IPA, é um chamado malte base. Assim como o malte Pilsen, que é usado em todas as cervejas, né?
Temos alguns mais escuros, alguns que chegam a parecer o café, né? Esse aqui, por exemplo, já é um malte um pouco mais torrado, chamado melano, ou melanoidino, que dá um sabor mais abiscoitado na cerveja. Mas todos eles têm a sua função e cada um dá uma característica diferente na cerveja. As cervejas que usam menos malte aqui usam 4 tipos. Então, quando alguém fala em cerveja duplo malte, dizendo que é uma grande coisa, a nossa mais simples tem 4. Tem algumas que levam até 8 tipos de malte. Bem, aqui nós temos mais 2 importantes ingredientes da cerveja, que é o lúpulo e o fermento, também chamado de levedura, né? O lúpulo é o que dá o amargor à cerveja, dá o aroma específico de cada estilo e tem a obrigatória, regulada por lei, por ser um conservante natural. É um produto que tem propriedades bacteriostáticas, quer dizer, não deixa a bactéria se reproduzir, e por isso é obrigatório. Não existe cerveja sem lúpulo. Pode ter cerveja com mais ou menos lúpulo, mas tem que ter lúpulo, né? E o fermento, né, a levedura, que é um ser vivo, chamada Saccharomyces cerevisiae, que é a principal que a gente usa nas cervejas tipo ale, cerveja de alta fermentação, que é o responsável por transformar o amido, aliás, o açúcar, que já foi amido, que já foi proteína, em álcool depois dentro dos tanques. Bem, aqui é o que chamamos de sala de braçagem. Aqui é a cozinha da cervejaria, propriamente dita, né? É onde nós vamos fazer o cozimento do malte. Ele vai ser moído lá no moinho, vai virar algo assim parecido com um farelo, e de lá a gente traz para aqui, joga dentro dessa panela aqui que a gente chama de tina de mostura, e aqui vai ser cozida a uma temperatura inicial de 66 graus, porque nessa temperatura é ativada uma enzima que ela desencadeia um processo chamado beta-amilase, que transforma o amido em açúcar fermentável. Depois, dependendo do estilo, vai ser elevada a temperatura a 72 graus para que se acione um outro processo chamado alfa-amilase, que transforma o amido ainda restante em açúcar não fermentável. E esse açúcar não fermentável, ele na verdade é um falso açúcar chamado dextrose, que dá um sabor adocicado, mas não é açúcar. Em alguns estilos ele é bem-vindo, em outros não, né? Então vai ficar aqui por volta de 1 hora e meia, dependendo do estilo. Depois, por bomba, é jogado tudo para essa outra panela aqui, que é chamada de tina de clarificação. Aqui tem um fundo telado, que se separa o sólido do líquido. Separou o bagaço do caldo. Aquele caldo é que vai ser jogado para uma outra tina, tudo através de bomba. Essa tina aqui, chamada tina de fervura. Aquele bagaço é retirado por lá e levado para alimentação animal. Boi, porco e galinha, que são nossos principais clientes do bagaço. E aqui, ele é jogado aqui. Aqui vai ser fervido por 1h20 a 1h30, dependendo do estilo. Nesse processo de fervura, elimina-se muitos odores não desejáveis na cerveja. E há um adensamento, há uma concentração do caldo, que aqui a gente vai chamar de mosto. E também é nesse ponto que a gente joga o lúpulo. Se a gente jogar o lúpulo no início da fervura, vai acentuar o amargor. Se jogar o lúpulo no final da fervura, vai acentuar o aroma, né? Daqui vai ser resfriado esse caldo e levado para os tanques. Quando chega ali, a gente para de trabalhar. Nós não trabalhamos mais. Quem vai trabalhar vai ser a levedura. E a nossa função vai ser dar condições ideais para que ela trabalhe. Condições ideais significa temperatura correta
para que ela possa se multiplicar ali e transformar o açúcar em mel. Aqui é uma cerveja que está pronta há uns 3 a 4 dias. A fermentação está bem vigorosa, está produzindo muito gás carbônico e ali dentro está uma revolução ali. As leveduras estão trabalhando, é uma Red Ale, uma cerveja de alta fermentação, produzindo muito gás carbônico. Daqui a 3 dias mais ou menos, quando ela inteirar de aproximadamente 7 dias, isso aqui vai parar e aí a gente sabe que ela já começa a se estabilizar. Aí nesse momento a gente baixa a temperatura, que agora está em torno de 18 graus, para 0, para que todo o fermento decante, fique lá embaixo no cone e ela possa ficar bem clarinha, bem translúcida, né? Aqui é onde a gente faz todo o controle da temperatura ideal para a fermentação. Nós trabalhamos com 2 grandes gêneros de cervejas. Cervejas Ale, que são cervejas de alta fermentação, e as cervejas Lager, que são cervejas de baixa fermentação. As cervejas Ale o fermento trabalha numa temperatura em torno de 18 graus, em regra. As cervejas Lager, em torno de 10 a 12 graus, de baixa fermentação. As ales são cervejas com aromas e sabores mais complexos, mais intensos, que valoriza justamente o sensorial de uma forma um pouco mais, assim, elaborada, com mais sofisticação. E são cervejas que também as pessoas geralmente não bebem muito, tem regra, né? Mas toda regra tem exceção, nós temos bastante exceções a essa regra. As lagers são cervejas mais secas, que não tem aroma, não tanto aroma, né? Não tem sabores diferentes. Então, a maioria das cervejas, a grande maioria do volume de cerveja produzido e consumido é lager. Cerveja que exigem um controle muito grande da temperatura. Então aqui a gente comanda o sistema de válvulas solenoides e todas elas ligadas a uma tubulação que vem lá de fora de um tanque de glicol, e o glicol gira em torno da parede desse tanque, que é uma parede dupla, tudo muito bem isolado, e ali mantém a temperatura ideal. Chegou na temperatura crítica, né, que é o limite dela, o comando abre a válvula, liga a bomba, e aquilo gira, a temperatura baixa, ela fecha de novo, e a fermentação faz a temperatura subir, e aí todo esse processo recomeça. Depois que a cerveja fica no tanque, no mínimo por 15 dias e algumas até com 35 dias, para dar tempo de maturar, ela vai chegar no momento do invase, de colocar essa cerveja em embalagens para ser levada ao comércio. Em 2 formas, pode ser em graules, como essa, garrafas, PET de 1 litro, ou barris, eventos, churrascos, para aniversários, casamentos, festivais, que atualmente não estamos tendo, mas também é uma forma de comercializar, barris de 30 e 50 litros. Aqui nessa máquina a gente faz o rinse, que é a lavagem da garrafa. Todas elas são novas, a gente não reaproveita a garrafa, e aqui é jogada uma solução de peracético para eliminar qualquer possibilidade de bactéria dentro das garrafas, né? E depois ela é trazida para essa maquininha aqui, que é super simples, que é onde a gente faz o invase dela. Isso aqui é conectado ao tanque, tem um cilindro de CO2, a garrafa é pressurizada com CO2, a gente abre as válvulas, dá um jato de CO2 aqui dentro para expulsar o oxigênio, fecha a rolha e com a etiqueta, com o lote e data e entrega para o comerciante. É um sistema muito simples ainda, totalmente manual, e isso hoje é um gargalo que nós temos na nossa produção, porque um envasador automático é um equipamento muito caro, ainda não tivemos condições de comprar. Aqui a gente consegue fazer no máximo 800 garrafas por dia.
mas está em nossas prioridades adquirir um equipamento automático que faça pelo menos 200 a 300 garrafas por hora, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai quebrando o galho aqui com essa envasadora que a gente chama aqui de contrapressão. Está quebrando o nosso galho, não podemos reclamar dele. E aí, produção, vocês gostaram? A gente do NUEP também gostou demais de estar nesta visita técnica. Gostaríamos muito de agradecer pela parceria da Cervejaria Buzzi, na pessoa do seu proprietário, Giovanni Buzzi, e também a Maurício Nicolau, que se dispôs a gravar e editar toda essa visita técnica para você. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e ficar ligadinho nas nossas redes, que terão muito mais novidades. Até a próxima, produção! Tamo junto!